Olá, povo abençoado da quarta região eclesiástica. Esse é mais um Quarta com o Bispo que está entrando aqui no ar, essa live, essa transmissão que nós fazemos semanalmente pelo nosso canal de YouTube aqui da quarta região. A quarta região eclesiástica são as igrejas metodistas de Minas Gerais, do Espírito Santo e do Ceará. É claro que eu quero saudar de forma especial esse povo, mas eu quero acolher a todos os amigos e amigas que de alguma forma têm escolhido e separado esse tempo para estarmos juntos. Ou até mesmo você que acessou esse vídeo, entre aspas, por acaso, e está aqui agora nos assistindo. Eu falo entre aspas por acaso porque tudo tem um plano de Deus. E se você está aqui agora, é porque Deus tem um plano com você para você ouvir isso. E eu peço que você curta, comente e compartilhe o link desse vídeo, que é um pedido que eu tenho feito aqui recorrentemente toda semana, que você ajuda no crescimento do engajamento desse vídeo e, por consequência natural, ele chega para mais pessoas que carecem ouvir a palavra de Deus. Então, Quarta com o Bispo, essa nossa reunião semanal, todas as quartas, às 20 horas aqui pelo YouTube. Nessa oportunidade, eu quero compartilhar, ou melhor, quero começar a compartilhar com você sobre uma série de compartilhamentos específicos a partir do livro de Neemias. Antes de lermos o texto, eu quero te explicar que o livro de Neemias, a Bíblia, conta a história, narra a história de um grande homem de Deus chamado Neemias, que foi chamado por Deus para voltar para sua terra natal, que era Jerusalém. Ele já há muito tempo trabalhava e vivia longe de Jerusalém, numa situação muito confortável para ele. Mas quando inimigos do povo de Jerusalém invadiram a cidade e destruíram a cidade, queimaram as portas de Jerusalém, as portas de acesso à cidade, e destruíram os muros, Deus levantou Neemias para voltar a Jerusalém, para ser ali o líder de um grande projeto de reconstrução dos muros e das portas de Jerusalém. Então, a partir de hoje, a partir dessa quarta-feira, eu quero caminhar com você numa jornada de 9 semanas. São 10 portas, mas nós vamos caminhar em 9 semanas, porque em uma dessas semanas eu vou falar de 2 portas juntamente, de forma conjunta. Mas nós vamos, a partir de hoje, numa série de 9 encontros, 9 quartas-feiras, eu vou falar sobre a restauração de cada uma dessas portas da cidade de Jerusalém. Hoje nós vamos falar sobre uma porta, semana que vem outra e assim por conseguinte. Até que no dia 29 de novembro, na última semana dessa nossa série, eu vou estar terminando esse tempo falando da última porta, como que nós podemos viver a partir da restauração dessa última porta de Jerusalém, e vou terminar também fazendo as alterações das nomeações pastorais na quarta região. As nomeações, elas precisam ser feitas segundo as leis da igreja até o dia 30 de novembro. Então, as nomeações para o ano de 2024, aqui na quarta região, serão feitas no dia 29 de novembro, numa quarta com bispo. Então, já conta isso aí para todo mundo, que na quarta, dia 29 de novembro, próximo mês, final do mês que vem, nós vamos ter aqui as nomeações pastorais para o ano de 2024. E vai ser também o encerramento dessa nossa série de estudos, dessa nossa série de conversas aqui sobre as restaurações das portas de Jerusalém. Eu sei que muita gente já falou, eu sei que muita gente já ouviu e já leu sobre isso, mas é certo que Deus sempre tem coisas para nos ensinar. Então lembre-se, são 10 portas de Jerusalém que foram restauradas por Neemias, cada uma delas representando algo de Deus para nós, e nós vamos passar aqui as próximas 9 semanas, porque 2 dessas portas eu vou falar numa mesma semana. E nós vamos encerrar essa série no dia 29 de novembro, onde eu vou encerrar aqui também fazendo as nomeações, publicando as nomeações pastorais da quarta região para o ano de 2024. Então você já está ciente do que vai acontecer nessas próximas semanas. Eu quero você aqui e chamando, convidando, espalhando essa notícia para o maior número possível de pessoas, para que você não falte em nenhuma dessas semanas que eu vou estar ministrando sobre as portas de Jerusalém. Primeira porta está se referindo, o texto
se referindo a ela o texto de Neemias, capítulo 3, versículo 14. Diz assim o texto: a porta do monturo reparou a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Aquerem. Ele a edificou e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas. A porta do monturo. Então essa é a primeira porta que nós vamos trabalhar aqui nessa nossa série de 10 portas de Jerusalém que foram restauradas. Não esqueça disso, eu vou falar em 9 semanas sobre as 10, porque em uma semana eu vou falar de 2 ao mesmo tempo. Mas hoje eu quero falar de uma dessas portas que Neemias e o povo de Israel foi chamado por Deus, foram convocados por Deus para restaurar. Você precisa entender, em primeiro lugar, a relevância das portas de Jerusalém. As portas são os acessos, até hoje é assim. Para você entrar na sua casa, você tem que passar por uma ou mais portas, porque as portas são os acessos aos lugares aonde nós vamos ingressar. E quando você pensa numa cidade como Jerusalém, ela tinha as suas fortalezas, ela era guardada a partir do princípio da montanha. Então, uma cidade como Jerusalém precisava ter uma fortaleza bem edificada, que eram as suas muralhas e também as suas montanhas que estavam ali rodeando a cidade, mas as portas tinham o trabalho ali, tinham a pretensão de serem essas manifestações de acesso, tanto para quem ia sair da cidade, para quem ia ingressar na cidade. Queimar as portas de acesso de Jerusalém foi algo muito estratégico, algo muito inteligente dos inimigos do povo de Israel, porque eles sabiam que queimando as portas de acesso iria inviabilizar a vida social de forma agradável dentro da cidade. Quando você não tem acesso à cidade para sair ou então para ingressar na cidade, você tem a vida social muito prejudicada, especialmente nessa porta que nós estamos tratando nesse texto, que fala da porta do monturo. Monturo, para quem não sabe, é o lixo. Era a porta que dava acesso ao lixo da cidade, ou ao depósito de lixo da cidade, ao lixão, como popularmente se fala nas cidades. Vamos lá levar o lixo no lixão, né? Vamos jogar esse negócio lá no lixão. Ou então os lugares onde as prefeituras, os governos têm por objetivo colocar o lixo recolhido daquela determinada cidade ou localidade. Jerusalém também tinha um lugar que era o lixão da cidade, que era chamado Vale do Inom. O Vale do Inom era um lugar em Jerusalém onde se jogava o lixo. E você tinha a porta que dava acesso ao Vale do Inom. A porta do monturo era a porta que dava acesso a esse Vale do Inom, a esse lugar onde se depositava o lixo da cidade de Jerusalém. Agora eu quero te fazer uma pergunta, quero levar você a entender algo muito simples. Imagine-se aí no seu apartamento, na sua casa, imagine aí onde você mora, se todo o lixo que você e sua família produzisse não pudesse ser retirado de dentro da casa. Imagine só o que aconteceria. Imagine uma casa, um apartamento, onde durante muito tempo o lixo produzido dentro da casa, que nós naturalmente produzimos, imagina se esse lixo não pudesse sair da sua casa. Imagine como é que ficaria o estado da sua casa em poucos dias. Na minha casa, toda hora eu tenho que pedir aos meus filhos para ficarem atentos para jogarem o lixo lá no local específico do prédio, porque senão fica insuportável, fica inabitável uma casa que o lixo não pode sair de lá. O povo que invadiu Jerusalém foi muito inteligente e estratégico dessa forma. Eles queriam inviabilizar a vida em Jerusalém, eles queriam acabar com a possibilidade de vida saudável em Jerusalém. Então eles queimaram a porta do monturo. Então o povo de Jerusalém não tinha mais acesso para levar o lixo para o Vale do Inom. Da mesma forma, nos dias de hoje, o inimigo das nossas almas, ele trabalha incansavelmente, insistentemente, recorrentemente, para que todo o lixo que a gente produza na nossa vida não tenha condições de sair dela, para que esse lixo permaneça dentro de nós. E eu quero aqui mencionar para você rapidamente algumas possibilidades de lixos que nós produzimos,
que nós precisamos restaurar a porta do monturo para que esse lixo saia da gente. Então, guarde isso, todo lixo precisa sair da nossa cidade. E assim como Deus levou Neemias a restaurar a porta do monturo para que o lixo da cidade de Jerusalém pudesse ser retirado de lá, Deus também te chamou aqui nessa oportunidade para que nessa quarta com o bispo seja restaurada na tua vida a porta do lixo, a porta que vai dar acesso a você retirar tudo que não presta de dentro de você. Primeiro lixo que a gente pode produzir na nossa vida é o lixo que é produzido por fugir de Deus. Pessoas que fogem do centro da vontade de Deus produzem lixo naturalmente e esse lixo não sai de dentro delas. E restaurar a porta do monturo na nossa vida, nessa perspectiva, é obviamente parar de fugir de Deus. E para isso eu quero lembrar um exemplo clássico de Jacó. Jacó, neto de Abraão, filho de Isaac, diz o texto bíblico que ele tinha sede por uma vida de qualidade, ele tinha sede por uma vida de relevância, ele tinha sede por uma vida que fosse boa, saudável. Ele queria algo muito bom para si, só que ele produziu uma trajetória de vida que buscava algo relevante, bom para si, mas ele produziu fugindo do centro da vontade de Deus. Ele construiu essa trajetória de vida relevante fora da vontade de Deus, fez o seu próprio jeito, enganou o pai, enganou o irmão, mentiu para o irmão, depois ele acabou saindo de casa fugido, arrumou problema lá com a família, e fugido ele acabou trabalhando com o irmão da sua mãe, com seu tio Labão, e ficou muito rico, construiu riqueza junto com o tio, mas também arrumou problema com o tio, acabou tendo os rolos dele lá com o tio. E em todo o tempo da vida de Jacó, até que ele parou para reconstruir a porta do monturo na sua vida, ele arrumou problemas. Até que um tempo emblemático, um evento emblemático na vida de Jacó, foi quando ele dormiu no deserto e de repente ele acordou e falou o seguinte, depois de um sonho que ele viu Deus falando com ele, ele disse o seguinte: verdadeiramente Deus estava nesse lugar e eu não sabia. Ou seja, nós podemos produzir lixo, coisas que geram uma ação desagradável, coisas que geram desconfortos, coisas que geram afastamento de uma vida saudável. Tudo isso é lixo e nós podemos produzir isso quando nós saímos do centro da vontade de Deus, quando a gente foge da vontade de Deus. Assim como Jacó, você pode até estar colhendo algumas coisas que, humanamente falando, sejam até razoáveis para você, mas você sabe o buraco que está a sua alma, toda vez o buraco que se encontra a sua alma, toda vez que você foge do centro da vontade de Deus, aquilo que Deus tem para você. E essa porta do monturo precisa ser restaurada na nossa vida, a ponto de tirar esse lixo de dentro de nós. Tem gente que não consegue ter paz, não consegue ter uma vida de qualidade, porque vai produzindo dentro de si um lixo por saber que está fugindo, que está fora do centro da vontade de Deus. Jacó já era um homem muito rico, com muitas posses, com uma família muito grande, que era o símbolo de prosperidade na antiguidade, mas ele acordou daquele sonho e daquele sono no deserto, reconhecendo que tinha um lixo dentro de si que estava produzindo um cheiro muito ruim e desagradável. O cheiro desagradável de uma vida que não estava na rota da vontade de Deus. Isso é lixo, isso é algo desagradável. Então a gente precisa restaurar a porta do monturo para que esse lixo saia de dentro de nós. Primeiro lixo, então, nós podemos produzir coisas desagradáveis que precisam sair de nós quando a gente foge de Deus. Um outro lixo que a gente pode produzir na nossa vida é o lixo que é estabelecido, guardado, que não sai de dentro de nós quando nós perdemos o foco daquilo que Deus tem para a nossa vida. Como foi o caso de Davi. Davi, em determinado momento, ele perdeu o foco. Ele deixou de ser um rei de guerra que cumpria o propósito de Deus para ser alguém que buscava a sua própria conveniência. Em 2 Samuel capítulo 11, diz o texto bíblico que no tempo que os reis saem para a guerra, Davi resolveu ficar em casa. E quando ele ficou em casa, começou ali em ações
uma atrás da outra, em ações recorrentes, ele começou a trocar os pés pelas mãos. Como diz o texto bíblico, um abismo chamando outro abismo. E esse lixo foi sendo produzido dentro de Davi, a ponto disso levar um tempo para sair de dentro dele. E produzir mais lixo, mais coisas desagradáveis. Eu quero que você entenda que lixo, aqui nesse contexto que a gente está conversando, significa o resultado de ações que fogem daquilo que Deus tem para nós e que não saem de dentro da gente, que a gente não coloca para fora, que a gente não confessa diante de Deus, que a gente não resolve em Deus. Então o lixo pode ser produzido pela perda do foco, quando nós perdemos o foco daquilo que Deus nos chamou para fazer, como foi o caso, lamentavelmente, de Davi, que na época dos reis saírem para a guerra, ele ficou em casa. Viu uma mulher, que a Bíblia diz que era muito bela à vista, a tal da Betseba, tomando banho, cobiçou a mulher do próximo, adulterou com ela, teve um filho com ela, antes disso mandou matar o seu marido, e um problema foi gerando outro problema pior ainda. Isso é lixo. Gerou um odor fétido, cheirou de forma desagradável na alma de Davi essa perca do foco. Então pense nisso. Talvez você está fugindo da vontade de Deus, como foi o caso de Jacó, ou então está perdendo o foco daquilo que você deveria estar fazendo, como no caso de Davi. E a porta do monturo é restaurada na nossa vida quando nós nos arrependemos e voltamos os olhos para as coisas de Deus. Um outro tipo de lixo que pode ser produzido na nossa vida e que o chamado à restauração da porta do monturo resolve isso dentro de nós, é o lixo produzido por uma religiosidade sem experiência com Deus, uma religiosidade estéril, uma religiosidade que não fala nada vezes nada. Tem gente que está dentro da igreja e está produzindo ali todos os atos próprios da religião, todos os atos próprios de uma religiosidade, mas sem experiência com Deus. E não sabem até então, não sabiam, porque eu estou aqui para te falar isso, não sabiam até então que isso diante de Deus é algo que cheira mal, é um lixo que está dentro da nossa alma e que nós mantemos ele lá. Eu pergunto a você, como seria a sua casa se o lixo que você e a sua família produzem não saísse de lá? Se vocês não tirassem de dentro da casa o lixo, se você não tivesse um lugar para depositar o lixo. Os inimigos do povo de Israel destruíram as portas, especialmente a porta do monturo, para que o acesso ao Vale do Inom, a lixeira de Jerusalém, não fosse acessível ao povo, para que a vida deles fosse muito ruim. E o diabo, inimigo das nossas almas, ele é muito interessado que a nossa religiosidade não produza experiência com Deus, seja estéril. E como símbolo disso, a gente vê a vida do apóstolo Paulo. Paulo chega a bater no peito ao povo de Filipos e dizer o seguinte: olha, lá no passado eu era como um religioso da lei, como um doutor da lei, eu era alguém zeloso no que eu fazia. E ele era tão zeloso que ele estava perseguindo Jesus, perseguindo o cristianismo, porque ele foi ensinado dentro da sua religião que aquilo era o certo. Isso significa que nós podemos ser tão obstinados na nossa prática religiosa que, se ela não tiver uma experiência com Deus, isso para muita gente basta. Só que dentro da concepção da vida de relacionamento com Deus, práticas religiosas que só satisfazem a nossa conveniência, mas que não nos aproximam de Deus, que não geram experiências recorrentes e contínuas com Deus, com todo respeito a você, isso é lixo. Lixo. Uma expressão que muita gente tem me ouvido falar por aí são as coreografias da fé. Eu sempre usei essa expressão porque ela, na minha opinião, é a que mais se adequa a isso que eu estou falando. Coreografias são atos repetitivos. É algo que você aprendeu, são movimentos que você aprende de forma repetitiva. Pela mera repetição, você faz coreografias. Pela mera repetição, você cumpre coreografias. Você aprende a levantar as suas mãos, você aprende a sentar, a levantar. São coreografias. E tem gente que, pela mera repetição de atos religiosos, eles já aprenderam as coreografias da fé. Mas isso não significa que eles têm cara descoberta, coração desnudado diante do altar de Deus. Não significa que eles ouçam a voz de Deus falando, ministrando, compartilhando coisas novas.
Então eu desafio você a retirar da sua alma o lixo de uma religiosidade sem experiência com Deus. Sabe como isso pode ser feito? Com quebrantamento. A porta do monturo é restaurada na nossa vida a partir de um lixo de religiosidade estéril, quando nós vivemos o princípio do quebrantamento, quando nós vivemos o princípio do arrependimento dos pecados. Jesus virou-se para Paulo e disse o seguinte: eu sou Jesus, a quem você persegue. Tem muita gente dentro das nossas igrejas que só atrapalha, mas ele acha que está ajudando, assim como Paulo. Ele achava que estava ajudando. Por quê? Porque ele era zeloso na sua religiosidade. Aí precisou Jesus virar-se para ele e dizer o seguinte: meu chapa, você está me atrapalhando. A sua religiosidade não aproximou o teu coração de Deus. A tua religiosidade é lixo, para nada se aproveita, porque está me atrapalhando. Então eu quero encerrar dizendo a você sobre a restauração da primeira porta de Jerusalém, como símbolo de restauração na nossa vida. Primeira porta, porta do monturo, porta que dava acesso ao lixo. Monturo é lixo, porta que dava acesso ao vale do Inom. Ao queimar aquela porta, os inimigos do povo de Israel entenderam o seguinte: nós vamos tornar a vida aqui em Jerusalém impraticável. Esses caras não vão conseguir viver aqui. Sabe por quê? Porque nós vamos tirar o acesso para o lixão. Eles vão ter que viver e aprender a viver com todo o lixo que eles produzirem. Isso numa cidade, em grande escala. Imagine isso numa grande escala, mas começando dentro da sua casa. É uma vida muito ruim. O lixo tem que sair. E a porta do monturo é restaurada quando, primeiro, nós paramos de fugir de Deus e reconhecemos Deus em tudo na nossa vida. Segundo, quando nós restauramos a perspectiva de estar no centro da vontade de Deus e parando de perder facilmente nosso foco daquilo que Deus nos mandou fazer. O que Deus um dia fez aquecer no seu coração? Você tem cumprido isso? E por fim, a porta do monturo, a porta de acesso ao lixo, de tirar o lixo de dentro de nós, é restaurada quando nós vivemos como Paulo foi chamado a viver, um quebrantamento e ter a sua prática religiosa associada a experiências com Deus. Quero orar por você nesse momento, encerrando esse nosso tempo de reflexão na palavra, lembrando que na próxima quarta-feira, se Deus quiser, nós vamos estar aqui de volta para falarmos de uma segunda restauração de portas de Deus na nossa vida. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse tempo e que a Tua graça nos ajude a restaurar a porta do monturo, a porta que dá acesso à lixeira, Deus, à nossa vida. Essa lixeira que não é problema, que não é algo ruim, pelo contrário, a lixeira, o esgoto, Senhor Deus, da nossa alma, que é algo muito bom, que é algo que tira de nós todo o peso, que é algo que tira de nós todo o ato, toda a consequência de coisas que cheiram mal, que são fétidas, que são ruins, que são depreciatórios para uma vida de qualidade. Então todo o lixo da minha alma, da alma dos meus irmãos e irmãs, seja agora, Deus, retirado pela restauração da porta do monturo. A nossa cidade, a nossa vida, a nossa alma, a nossa igreja, a nossa denominação vai ser limpa pela ação da restauração do Senhor. E nós queremos que pelo quebrantamento, pela centralidade no que o Senhor nos deu para chamar, pela volta, Senhor Deus, de colocar o Senhor no centro das nossas vidas, a porta do monturo vai ser restaurada. É a oração que eu faço e faço no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Até a próxima quarta-feira, quarta com bispo, 8 horas. Curta, comente, compartilhe o link dessa transmissão. Próxima semana, mais uma porta de Jerusalém restaurada na nossa vida. Fique na paz.